vamos conversar com o doutor Carlos Coelho, né, que é o nosso presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, né, que tem feito, inclusive, um excelente trabalho, né, à frente da associação, porque a gente sabe que não é fácil, além de você cuidar da sua advocacia, você tem que cuidar também, né, dessas relações dos advogados trabalhistas, que sofrem muito também, enfrentam muitas dificuldades, cada um sofre na sua área, né? Os advogados criminalistas sofrem problemas com relação ao respeito ao Estado de Direito, vocês lá na Justiça do Trabalho, a falta de estrutura, essa coisa toda, mas a gente sabe que alguém tem que assumir essa responsabilidade, né, Carlos? E você está de parabéns. E eu me lembro que na sua posse não tinha tanto cabelo branco, já tem um bocado, né? Mas a gente vai apanhando muito esses últimos tempos, esses últimos 6 meses, com o acirramento aí da política e da discussão. Que impacta, né, na vida de todo mundo, não tem jeito, né? E o país ficou muito polarizado entre esquerda e direita, e aí com isso os ânimos se acirram e aí às vezes a gente começa a apanhar um pouquinho aquilo que não deveria. É um país que deveria ser mais, tem a fama de pacífico, mas na verdade as pessoas, para defender os seus pontos de vista, têm sido muito radicais. Tem ido um pouco mais além, né, garoto? E isso aí não faz bem a ninguém, né? Não faz mesmo. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa área que você domina como ninguém, né? Nós tivemos recentemente aí algumas mudanças na legislação eleitoral, né? Na legislação trabalhista. Me diga uma coisa, quais são os principais impactos que nós tivemos, né, nessas relações entre trabalhador, né, e empregador, né? De que forma isso está causando impacto, como está sendo recebido, né? Se isso foi avanço, se isso foi retrocesso, enfim, o que a gente pode falar sobre isso? Raimundo, se é um avanço, se é um retrocesso, só o tempo que vai poder dizer. O que me parece é que nós tínhamos um cenário que não funcionava. E é muito engraçado, porque quem é contra a reforma aponta diversos fatores para defender o seu ponto de vista, mas todos os fatores que remontam ao período anterior à reforma. Ou seja, tudo aquilo que nós tínhamos antes se comprovou com o tempo que não funcionava. E nós estamos passando, acho eu, a reforma veio trazer uma nova dimensão para as relações de trabalho, que impõe aos empregadores e aos empregados uma maior responsabilidade. Nós agora vamos ter que fazer uma coisa que os anglo-saxões já fazem há muito tempo, que é o sentar para conversar e para combinar. Né? Na minha opinião, tem se falado muito sobre trabalho intermitente, jornada de trabalho, redução do intervalo, férias fracionadas, coisas que já, de certa forma, a prática já acontecia, né? E tudo mais. Mas agora, na minha opinião, o grande ponto que essa reforma trouxe foi, de certa forma, um enfraquecimento dos sindicatos. Pois é, era a pergunta que eu ia te fazer. Então, na verdade, ela repercute na atuação dos sindicatos. Exatamente. Hoje, os sindicatos vão ser, atualmente, os sindicatos vão ser extremamente enfraquecidos por conta das contribuições que antes eram compulsórias e agora são facultativas, e com isso, certamente, nós teremos um enfraquecimento dos sindicatos. Porque vai asfixiar economicamente, né? Mas a própria lei, a própria reforma já trouxe algumas alterações, excluindo o sindicato dessa intermediação entre empregadores e empregados. Ou seja, como eu disse antes, hoje quem vai discutir, quem vai tratar é o próprio empregado com o seu empregador. É lógico que, e eu defendo isso, eu advogo muito mais para empresas do que para empregados, a minha clientela maior é de empresários, eu defendo a participação dos sindicatos dentro das negociações. Até porque é mais fácil, dá menos trabalho, né? É melhor do que você falar com um sindicato que representa 1000 do que você falar com os 1000, né? Exatamente, e fora o fato de que se traz para aquele acordo que as partes desejam tabular uma segurança jurídica. Enquanto um empregado e um empregador podem negociar de vários aspectos segundo a lei atual,
mas isso pode trazer uma insegurança por conta de um juiz que pode entender que aquela negociação foi eivada de alguma nulidade, ou o empregado subscreveu aquilo por temor, por uma reverência com o empregador, com a interferência do sindicato, com a anuência do sindicato, isso perde-se esse discurso. Né? Mas, entretanto, hoje, de acordo com a nova lei, há uma liberdade muito maior entre empregados e empregadores para negociar e para tabular seu relacionamento laboral. Agora, Carlúcio, eu tenho uma impressão aqui, veja só, minha atuação na Justiça do Trabalho foi muito curta ao longo desses meus quase 40 anos de advocacia, né? Mas não resta dúvida que a nossa legislação também, ela é muito antiga, né? Era, né? E por ser muito antiga, ela trazia, né, um contexto que talvez não corresponda à situação atual, né? Porque até hoje a gente vê que foi um legado, né, de Getúlio Vargas, aquela coisa toda, né? E o mundo se modernizou, nós temos hoje aí, né, várias formas, né, de comunicação, de contatos, essa coisa toda. Então, a mudança na legislação, me parece que ela se fazia necessária até para atualizar, né? É verdade em parte. Se nós pegarmos aí um retrospecto de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, quando não se falava de crise econômica no país, quando se tinha uma pseudo realização de todos os nossos países estariam crescendo e etc., não se falava da crise na legislação trabalhista, não é verdade? E a própria CLT, embora ela seja de 1900, da década de 40, mas ela, ao longo desses anos todos, ela foi sofrendo atualizações e tudo mais. Então, não me parece que seja esse o problema. Esse não seria o foco, né? Não é o foco. Ser alguma coisa, mas não era o... Exatamente. Se nós não tivéssemos uma crise econômica, nós não estaríamos discutindo a reforma trabalhista. E ela talvez não tivesse sido feita a toque de caixa como acabou acontecendo, na minha opinião, muito mais para dar uma satisfação. Mas na prática se valorizou mais, então, agora o empregado, né? Quer dizer, aquele sujeito que vai prestar o serviço, ele tem a oportunidade de conversar diretamente e acertar as formas como nós conversamos, né? Hoje, a responsabilidade é toda do empregado mas também toda do empregador, não é? E é uma nova forma de ver as coisas. Se isto vai ser bom, se isso vai ser ruim, só o tempo é que vai dizer. Eu acho, sinceramente, que a sociedade brasileira hoje já tem maturidade suficiente para empregados e empregadores sentarem, conversarem e discutirem como é que vai ser a jornada de trabalho, se ele vai prestar horas extras, tantas horas extras e folgar no dia seguinte ou na semana seguinte, juntar isso para ter mais tempo para férias. Uma outra questão, né, Carlúcio? Por exemplo, tem trabalhos que não requerem a prestação presencial, né? Exatamente. Entendeu? Quer dizer, você vai prestar um serviço remotamente. Exatamente. Né? Você pode estar na praia e estar trabalhando. Está trabalhando, né? Então, ou seja, e aí sim, sob esse ponto de vista, a reforma veio disciplinar algumas coisas né? que realmente precisavam ser delineadas, né? Mas, como eu disse, podia ser feito com mais tranquilidade, com mais devagar, com mais estudo e tudo mais. Na verdade, a reforma veio responder ou tentar responder a algum grande questionamento dos empresários e dos próprios trabalhadores, que é o desemprego que está aí, que é a crise, né? A crise motivou tudo isso, né? Motivou tudo isso, né? Mas, na verdade, se nós pegarmos as estatísticas do período pós-reforma, nós vamos ver que a reforma impactou quase nada no que se refere à contratação das pessoas. Está aí os números. Permanece o mesmo número de pessoas. Praticamente, a taxa de desemprego, nós temos quase 13 milhões de desempregados. Então, se fosse esta forma de resolver o problema, eu acho que o Brasil inteiro estaria a favor da reforma. O problema não é esse. O que realmente prejudica ou impede um aumento nas contratações e tudo mais,
é o custo da mão de obra. E o custo que, de certa forma, aí sim, quer um exemplo? Por que ticket refeição e vale refeição tem que ter uma empresa que vai vender aquele ticket, na verdade, para a empresa? Que encarece, ela tem o custo dela e tudo mais. Aquele empregado vai pegar o seu ticket refeição, o seu ticket ou vale transporte, vai chegar lá na rodoviária e vender isso como deságio. Por que não se coloca isso como uma verba que deveria ser colocada, posta no contra-cheque do empregado e ele que fizesse o que quisesse? Escolhesse o seu cardápio. Se ele fosse para casa de bicicleta, ele tinha aquele dinheiro. Se ele fizesse a marmita dele e levasse para o emprego, e eu estou dizendo isso porque a minha esposa faz a marmita dela e leva para o trabalho porque ela quer comer uma comida mais saudável e etc. Ou seja, e se fizesse com dinheiro o que se quisesse. E no serviço público acontece até alguns desvios desse tipo de coisa. Nós temos ticket de refeição de acordo com a função do sujeito exercida. Como se a fome fosse maior ou menor. É engraçado que quanto maior o salário, o sujeito mais pobre. Então aquele outro pode comer arroz, feijão, carne, ovo e mais uma saladinha. O que ganha menos, não, só para comer arroz e feijão. O ticket de refeição dele é pequeno. Ou seja, nós temos distorções que são assim gritantes. Vou falar uma aberração aqui, conversando com um sobrinho que mora na Austrália, e ele falando lá sobre a reforma daqui. E quando ele disse que uma parte do salário, do nosso salário, vai para o governo, os australianos riam, porque como é que nós damos uma parte do nosso dinheiro para o empregado? O salário, né? Do seu salário. Não é o salário, né? E nós estamos falando de FGTS. Por que não, se você colocar dentro do salário de um trabalhador que ganha salário mínimo, o ticket de refeição, o vale transporte e o FGTS, olha só que aberração, né? Você dobra o salário mínimo. Olha só. Não é verdade? Realmente. E diminui os custos do empregador. E como é que se explica essa história de férias fracionadas? Como é que é isso? Não, a lei já vem fazendo aquilo que na prática todo mundo já fazia, né? Era tirar, antes a lei vedava o fracionamento das férias em até 3 vezes. Você só podia fracionar em 2 vezes. Agora você pode fracionar em 3 vezes, não tem problema nenhum. E mais, alguns que são contra isso dizem que, mas o caráter higiênico das férias, o camarada tinha que tirar 30 dias. 30 dias, só como nós estávamos dizendo, que a nossa legislação não era tão ruim, e não é tão ruim, a OIT preconiza de férias 21 dias, e num crescendo. Ou seja, se você tiver 1 ano, você tira 4 dias, se tiver 2 anos, vai 6 dias. Tem países de primeiro mundo que até hoje não tem férias de 21 dias. O máximo que a OIT preconiza são 21 dias. Nós temos 30 dias de férias. E você imagina se você puder tirar 3 férias ao longo do ano. E essas férias não podem coincidir com sábado e domingo. Então, na verdade, você já vai ter aí 2 dias e passa essas férias para quase 40 dias no ano. Então, veja, isso além encarece para o empregador, mas não é bom para o empregado. Então, tem coisas que vieram na reforma que são extremamente boas, né? Mas essa coisa que nós transformamos o país entre direita e esquerda, essa briga que ou você é contra, ou você é a favor, e aí realmente estreita a discussão e acaba prejudicando totalmente. E o que é o trabalho home office? É aquele que você fez referência antes, o camarada trabalha dentro da casa dele. Ele não precisa se deslocar até a empresa, ele vai trabalhar dentro da sua casa. E produz, e com a tecnologia que nós temos hoje, é tudo instantâneo. Exatamente. Eu advogo para uma empresa em que a funcionária nunca veio em Brasília. A sede da empresa é aqui em Brasília. Ela nunca esteve aqui. Ela trabalha no Rio de Janeiro. No Leblon. O ambiente lá é bom, né? Só não pode ser na rua, né? Não, mas até lá pode também. O Rio não é tanto assim. O Rio é maravilhoso. Falando desse trabalho da associação, nós vamos ter um outro evento também, né? Dia 21 de junho, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa, nós teremos uma sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado Trabalhista, né?
parece uma homenagem extremamente justa, né? Porque é o reconhecimento de toda essa trajetória da Justiça do Trabalho, principalmente aqui no Distrito Federal. Nós vamos ficar muito restrito à questão do Distrito Federal, né? Então é mais uma iniciativa, né, conjunta da Câmara Legislativa com a Associação dos Advogados Trabalhistas e diria aqui, posso falar muito à vontade como advogado, né, uma homenagem mais do que justa que vai se fazer a várias pessoas, né, que inclusive vocês estão pensando os nomes direitinho para que a gente possa, né, homenagear nesse caso. E aí a gente vai correr o risco de cometer alguma injustiça. Sempre falta algum, né? de esquecermos de alguém, e ao longo da atuação da Justiça do Trabalho aqui em Brasília, especificamente aqui em Brasília, desde a transferência do tribunal para cá, funcionando inicialmente lá no Ministério do Trabalho, depois ali no setor de rádio e TV Sul, né? Nós já temos expoentes da advocacia, da magistratura e também do Ministério Público, que já construíram uma história lindíssima, né, do direito e da justiça do trabalho aqui em Brasília. É verdade. E agora, tocar num assunto que está na pauta de tudo enquanto é advogado, né, Carlos? Porque nós somos advogados, né? Uns atuam numa área, outros atuam em outra área, né? E que tempos estranhos nós estamos vivendo no nosso país, né? Quer dizer, você vê as instituições em crise, né? A credibilidade das instituições. Inicialmente, né, atingiu-se o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Agora a gente já vê aí coisas que eu não sei se são boas ou não, mas são coisas que para mim é novidade, né? Pessoas discutindo sentenças judiciais, decisões judiciais, manifestações de desapreço, né, com relação aos membros do Judiciário, que são naturalmente membros neutros, né, do poder da República, né? Mas de repente ele está num avião, alguém vai lá, ele faz um desacato. Isso, eu não sei se isso vai terminar bem. Né? Aí como advogado, não é mais nem como advogado trabalhista. Nós estamos perdendo o culto à autoridade. A autoridade tem que ser cultuada em qualquer sociedade. Quando nós perdemos isso, aí acontecem as coisas que a gente vê. Criticar uma sentença, criticar uma decisão judicial, como nós fazemos, absolutamente normal. Nós temos até recursos, né, para isso, é o que os advogados fazem o dia inteiro, e às vezes com veemência dentro dos próprios autos. Ou seja, eu não vejo nenhum problema nisso. Acho que, qualquer pessoa pode inclusive vir a público e questionar decisões judiciais. Isso não é problema nenhum. A grande questão é, tudo bem, a decisão judicial eu não concordo com ela, mas nós temos que cumpri-la. E nesse ponto, doutor Raimundo, eu ao contrário do que se diz, eu vejo com bons olhos todos esses questionamentos da sociedade, porque antigamente nós éramos muito passivos. Aconteciam as coisas vinham de cima para baixo, do jeito que se queria, e ficávamos aqui todos nós assistindo. Hoje não, hoje as autoridades elas têm que ter mais cuidado, sim, porque elas têm que prestar contas à sociedade. Eu acho que isso é muito claro, muito até porque a sociedade é o destinatário do serviço. Exatamente. Então, esses questionamentos, na minha opinião, são extremamente válidos, não tem problema nenhum. Mesmo quando às vezes são exagerados, como xingamento. Não, aí não, porque aí extrapola. Né? Mas chegar num meio de televisão, por exemplo, num amigo qualquer, e questionar, dizer que aquela decisão está errada por isso e por aquilo, e, enfim, questionar os fundamentos e tudo mais, questionar eventuais imparcialidades de juízes, de magistrados, de deputados ou do membro do Poder Executivo, faz parte, não tem, é isso mesmo. É verdade. E o senhor, como pessoa pública, sabe disso. Nós todos devemos uma satisfação. Prestação, temos que prestar contas, né, à sociedade. Né? Isso não tem problema nenhum. O grande problema é quando aí extrapola
quando se passa para o confronto pessoal, quando se lançam... Quer dizer, deixa de debater a ideia e passa a discutir a pessoa. Exatamente. Aí você é a pequena discussão. Né? Exatamente. Ou não deixa de existir discussão. Exatamente. Na verdade é isso. Agora, Carlúncio, nós temos aqui no Brasil, nós temos uma Constituição que remonta a 5 de outubro de 88, né? Foi apelidada como uma Constituição Cidadã. Né? O Supremo está sendo muito cobrado, né? Quanto à interpretação. Né? E aí se descobre que precisa se verificar quais são os limites da interpretação. Né? Eu me lembro que dos temas, né, que foi ao Supremo, né, e foi até por via oblíqua, não era nem o assunto principal, né, e que o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, que inclusive foi indicado pelo 5º Constitucional dos Advogados, né, ele, quando falou sobre o tema, que é a questão do aborto, né, ele diz que interpretou a lei permitindo que o aborto sendo realizado até o 3º mês de gestação não constituiria crime. Aí eu te pergunto, isso é interpretação ou é reescrever o texto? Praticamente legislar, né? E aí, hoje, o Judiciário, e particularmente o Supremo, está aí, e aí vamos criticar com a publicação. Com todo o respeito que se empresta, né? Mas na verdade é isso mesmo. Assim, legislando. É o Supremo legislando sobre alguns temas que, salvo melhor juízo, caberia exatamente ao Legislativo. O Legislativo já deveria ter se manifestado a respeito disso. Mas o Legislativo está enfraquecido. Exatamente. E aí, por conta disso, o Supremo é chamado a tomar determinadas decisões que, na verdade... Mas ao mesmo tempo que ele termina tomando as decisões, ele passa a ser alvo também das críticas. Sim, aí ele também passa a ser... Ao assumir aquela tarefa ou aquele poder do Legislativo, ele passa a ser julgado. É verdade. Como um poder político. Não é? E aí esse julgamento é duro. Aí ele passa a estar sujeito a esse tipo de julgamento e aí traz consigo todas essas coisas que você vê na mídia aí, esses exageros que às vezes acontecem contra as pessoas, né? Eu, particularmente, no que se refere ao aborto, eu tenho, para mim, que não é por questões até religiosas mesmo, eu sou radicalmente contra e tudo mais. Mas isso é uma matéria que tem que ser levada para o Legislativo. É o Legislativo. O palco é o Legislativo, não Exatamente. pode ser uma sessão com 11 ministros. Exatamente. E no caso, como chamou a atenção o ministro Gilmar Mendes, né, criticado, inclusive, muito criticado, mas ele disse, não foi nem o plenário que decidiu aqui. Exatamente. Foi uma turma com algumas ausências, inclusive. É verdade. Então, ou seja, é um tema tão delicado, né, que traz tantas consequências para a sociedade, ser discutido num âmbito tão restrito, é uma crítica que se pode fazer. E por um foro que não é competente. Exato. Não é competente que eu quero dizer aqui, não é que não tenham competência, é claro que as pessoas lá são extremamente preparadas, não é competente sob o aspecto institucional. Né, porque a instituição determina isso. Existiram outras decisões, né, que têm sido questionadas, né, têm servido de prato feito para polêmica. Né? Por exemplo, aqui abstraindo... Questão do foro. Exatamente isso que eu ia colocar. Quer dizer, há um tempo, tanto o Ministério Público, que não é poder da República, o Ministério Público é instituição, está abaixo. A estrutura está abaixo. É bom que fique claro, porque tem muita gente que acha que o Ministério Público é poder, né? E ele não é. O próprio Ministério Público defendeu que o foro por prerrogativa de função não é foro privilegiado. Isso é mais uma bobagem que foi inventada pelo câncer global de comunicação, que infelicita o Brasil há muito tempo. Né? O foro por prerrogativa de função foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que os 81 senadores e 513 deputados federais não teriam o foro por prerrogativa de função para crimes que teriam sido cometidos ou para acusações de crimes que não teriam sido cometidos no exercício da função.
Pessoalmente, eu até acho que está certa a decisão. Eu só acho que não caberia ao Supremo fazê-lo. Mas o pior veio depois. É que quando essa discussão chegou ao STJ, aí a posição do Ministério Público mudou. Passou a defender que deveria ser pelos tribunais superiores. Sempre que o judiciário assume a função, ou tenta assumir a função do legislativo, ele acaba cometendo equívocos, né? Por exemplo, você mesmo está dizendo, o foro é em função da prerrogativa da função, não é da pessoa. Exatamente. Então você tem hoje uma situação absolutamente esdrúxula, na minha opinião, que enquanto deputados e senadores não têm, ou só têm o foro em razão da prerrogativa de função, membros do Ministério Público, passa a ter a prerrogativa da função. Eles têm privilégio. Não, e você porque aí que na verdade não é privilégio, porque é em razão da função, né? Não, é porque no caso deles é muito mais amplo. O foro vai ser sempre o privilegiado, independentemente dele estar no exercício da função ou não. Exatamente. Então você tem deputados e senadores que são membros de um poder da República, exatamente, que não podem usufruir de determinada situação, e outros que são apenas são importantes, mas são servidores públicos com uma prerrogativa muito maior. Uma prerrogativa muito mais ampla. E aí é realmente difícil que vocês queiram que a sociedade entenda esse processo, né? E aí vai dar sempre conflito. Isso não corre o risco de dar certo, né, Carlos? Exatamente. É por isso que a gente, evidentemente, que o legislativo, o poder legislativo, ele tem sofrido um desgaste muito grande. Mas na verdade, principalmente quando você visita esta casa e você vê como é que as coisas são feitas, e às vezes muito bem feitas, ou na maioria das vezes muito bem feitas, eu acho que esse mérito tem que ser dado ao Poder Legislativo, né? Você vê que as coisas funcionam. Quando você tem uma legislação razoavelmente planejada, estudada e tudo mais, né? As coisas vão bem. Agora, quando você tem anomalias como essa de um poder interferindo no outro, aí você vai ter problema, porque é meia dúzia de cabeças pensando, enquanto que numa Câmara são 513 deputados, ou no Senado são 81 senadores, quer dizer, passa por comissões, passa por discussões. Exato. E o que a gente vê, né, é um problema. O país tem uma Constituição, mesmo que muitos aí nem liguem, joguem ela fora, fazem o que querem, estupram, violentam, vilipendiam, fazem o que querem, né? Utilizam da forma que melhor lhes aprouver seus interesses, mas existe uma Constituição nesse país. Ela foi promulgada no dia 5 de outubro. Ela recebeu o apelido de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela reconheceu, né, direitos que antes não eram reconhecidos, né? Aí, de repente, essa Constituição estabelece, olha, as pessoas para serem encarceradas precisam passar por todas as instâncias. Mas aí alguém diz o seguinte, não, a interpretação não é essa. Não, aí não cabe interpretar. Porque o texto é tão claro que é repetido no Código de Processo Penal. Mas se faz... Aí você tem a situação seguinte, esta legislação, todo esse arcabouço jurídico, foi feito para pessoas boas. Exatamente. Só que quem se utiliza delas são, eventualmente, os criminosos contumados nas mais diversas esferas. Mas a Constituição que está aí. Como é que você faz? Você muda a Constituição. Começa-se a interpretar de uma forma meio deturpada para atender os anseios da população. Exatamente. Joga isso para o Legislativo. Que é o foro competente para resolver as questões. Ou seja, eu há 2 anos atrás, eu sugeri, vamos fazer um novo contrato social, vamos recolocar as coisas no seu devido lugar, vamos chamar o Legislativo e dizer, olha, você tem que legislar, essa é a sua função. Vamos chamar o Executivo, você tem que executar. Vamos chamar o Judiciário, olha, você tem que julgar. Vamos chamar a imprensa e dizer assim, você tem liberdade de imprensa, mas você tem que ter responsabilidades. Não pode noticiar meias verdades, são meias mentiras. Vamos chamar o Ministério Público e dizer, olha, você não é poder, você é instituição, você está subalterno. Ali, entendeu? Algumas situações
em termos de estrutura orgânica. Então, não pode, sob pena de abuso de autoridade, ficar apontando o dedo, acusando as pessoas sem ter elementos necessários para levar uma condenação. Mas, infelizmente, o Brasil virou tudo isso, né? É isso. Mas toda crise é boa, porque Com traz uma certeza. solução, né, Carlos? Ideal, se Deus quiser. Carlos, quero lhe agradecer muito, entendeu? A sua presença, quero parabenizá-lo, né, pelo belo trabalho que tem feito junto com sua diretoria à frente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Quero convidar você, telespectador do Direito.com, dia 8 de junho, às 8h30 da manhã, a gente começa, vai ser o dia inteiro, lá no Hotel San Marco, no setor Hoteleiro Sul, entendeu? Onde nós teremos a oportunidade de debater, né, de nos enriquecer com ideias, né, acerca dessas questões, dessas inovações no direito trabalhista, né? Quero convidá-los também para no dia 21 de junho, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa, ir lá homenagear as pessoas que escreveram as mais belas histórias, né, da justiça trabalhista, da advocacia trabalhista, né? Enfim, o nosso programa Direito.com, né, teve hoje o privilégio, né, de conversar com essa figura exponencial, né, que é o nosso amigo Carlos Coelho, e se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos novamente.